Vamos orar por ela, gente? Vamos estender as mãos? Senhor Jesus, muito obrigada por cuidar de nós. Deus abençoe em nome de Jesus a vida da Vanessinha. Pai, que em nome de Jesus seja uma palavra edificante para o teu povo, que confronte o nosso coração e que faça com que a gente mude a mentalidade. Pai, que em nome de Jesus seja a palavra fiel pregada aqui mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salmo 104. Os irmãos estão felizes nessa noite? Eu estou muito feliz. O nosso Deus é um Deus que renova as nossas esperanças. Amém? Ele vai fazer isso nessa noite, comigo e com você. A leitura vai ser um pouco extensa, mas eu quero que você leia esse salmo com tudo que há de mais maravilhoso no seu coração com relação ao nosso Deus. Amém? Vamos ler Salmo 104. Diz assim, ó. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. As torrentes do abismo a cobristes, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhe designastes. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem seu ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais das florestas vagueiam, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o labor, até o entardecer. Quanto às tuas obras, ó Senhor, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criastes. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes, neles passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abre a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovados à face da terra. Perdura para sempre a glória do Senhor. Alegrem-se, Senhor, em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca aos montes e eles fumegam. Cantai ao Senhor toda a vida. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Sejam-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir o ímpio. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Aleluia! Aleluia! Pode se assentar.
eu queria que você pensasse em como você se sentiu quando você leu esse salmo que Davi escreveu. Quando nós imaginamos essas coisas, às vezes eu sou repetitiva nisso, mas quando nós imaginamos isso, a grandeza das coisas que Deus fez, é impossível, irmãos, nós não nos atentarmos para os seus feitos. O mar vem, quando Deus fala, para, é até aqui, ele volta. Isso é maravilhoso, irmãos. Não tem como não crer num Deus soberano vendo essas coisas. Como nós lemos aqui nos Salmos, falando ainda do mar, existe todo tipo de ser vivente no mar. Dos pequeninos peixinhos até os grandes peixes, todos vivem em perfeita harmonia, porque tem um Deus soberano que fez todas essas coisas, coordenando para que tudo vá de forma orgânica. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus que controla, que governa a minha vida e a sua vida. E nós somos chamados todos os dias para olhar somente para a grandeza desse Deus. Aí nós não conseguimos olhar para as coisas que Deus faz, porque nós estamos intertidos demais com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, com a nossa correria, com o nosso umbigo, e nós deixamos de contemplar Deus em tudo que Ele faz. Às vezes eu acho que eu sou meio retardada, eu não acho, eu sou mesmo. No meu celular deve ter umas 50 fotos de pôr do sol, é a coisa mais linda, gente. Eu acho fantástico. Meu marido fica até com raiva, às vezes, quando ele está dirigindo, eu falo, amor, só um minuto, reduz. Amor, se eu reduzir, alguém vai bater, porque eu quero tirar a foto do pôr do sol, e é maravilhoso. Gente, vocês já viram o degradê? Fica um amarelão, com um alaranjado meio escuro, que vai ficando meio vermelho. Gente, isso não é Deus que fez um negócio desse? Quem mais pode ser? São coisas feitas pela palavra de Deus, que Ele deixou disponível para nós, e às vezes nós não nos importamos, ou não damos créditos, ou estamos ocupados demais com as nossas redes sociais, com a cobrança do nosso trabalho, e nós vivemos para nós mesmos. E às vezes eu sou egoísta, eu olho às vezes para uma criação de Deus, assim, coisa que a gente consegue ver mesmo, a natureza, que é fantástico. Deus é perfeito, irmãos. Olhe para a natureza e veja Deus. Deus nos fez para viver num jardim. Por isso que a gente fica deslumbrada às vezes com as coisas que Deus faz, né? A natureza, os rios, o mar. É maravilhoso. E às vezes nós olhamos para essas coisas e esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de contemplar o nosso Criador ali. Nós chamamos Deus de Pai, falamos que Ele é o nosso Senhor, Ele fez coisas para nós contemplarmos Ele, mas nós desviamos o nosso olhar para outras coisas, que não para Ele, que não para a sua grandeza. E às vezes eu sou egoísta, porque eu olho às vezes para abre aspas, tá, irmãos? Vou julgar agora. A gente olha para um ímpio, para um descrente, para um ateu, aí vê ele desfrutando das coisas, eu olho e falo, você não merece. Por que você está aí nesse lugar bonito? Foi Deus que fez. Você nem acredita nele? Porque Deus fez para nós contemplarmos. E às vezes quem não crê em Deus, quem blasfema contra o Senhor, aproveita mais dessas coisas maravilhosas que Deus fez, mais que nós. E pensando nisso, eu queria que você abrisse lá em Romanos. Irmãos, Deus deixou tudo disponível para nós contemplarmos a grandeza dele o tempo todo. E olhar para o Senhor traz esperança para o nosso coração. Olhar para as obras de suas mãos, olhar para o que Ele fez. É esperança para a nossa vida, é saúde para nós. Aleluia. Romanos 1. Quero te incentivar nessa noite a contemplar tudo que Deus fez e ver o Senhor, Deus, a sua grandeza na obra criada por Ele. Romanos 1, do 18 ao 21, diz assim: portanto,
A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu e você, conhecendo a Deus, sabendo de sua grandeza, de tudo que Ele fez, se nós não conseguirmos contemplar o Senhor no que Ele fez, nós somos indesculpáveis. E às vezes e o apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Romanos, porque nós somos tendenciosos nesse tempo a desviarmos o nosso olhar do que realmente importa, irmãos. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos contemplar o Senhor nessas coisas. Às vezes você fala assim, Vanessa, tudo bem, eu não consigo, é demais para mim ficar olhando para a natureza e ver Deus lá. Olha para o seu corpo. Irmãos, meu tablet está contra mim. Olhe para o seu corpo, que Deus fez. Irmãos, é maravilhoso como que Deus é perfeito quando Ele nos criou. Parece coisa simples, que a gente se esquece. Você já reparou que a gente pisca? Pisca muito? Se nós ficarmos sem piscar, se nós ficarmos assim, nossos olhos ficam secos. Então a gente pisca para lubrificar os olhos. Olha, irmãos, como Deus é perfeito. Mas a gente faz isso o tempo todo, achando que é uma coisa comum. E não é. É criação de Deus. Nosso coração bate desde que nós nascemos. Não, antes de nós nascermos, né? No ventre, nosso coração já bate de uma forma certinha. A gente cansado, ele bate. A gente dormindo, ele bate, graças a Deus, quando nós tínhamos morrido. Nós somos uma máquina perfeita que Deus criou. E nós não valorizamos. Nós não contemplamos o Senhor nisso. Quando a gente engole um arrozinho, já engoliram? Já agarrou um trem assim na garganta? Aí automaticamente é o seu corpo expulsando para não ir para o seu pulmão. Olha como que Deus é perfeito. De tudo. Ele é perfeito. E nós não conseguimos contemplar a Deus nessas coisas. Nosso sangue, o tempo todo funcionando como uma máquina, indo e vindo. Você está trabalhando, você acha que está tudo normal, mas tem um Deus cuidando de você ali. Para nada dar errado. Funcionando perfeitamente como uma máquina. E a gente não consegue contemplar a Deus nisso. A gente só sabe reclamar. A gente só sabe pecar. As nossas mãos, que coisa mais maravilhosa. Que pinças, né? Já tentou? Tenta pegar alguma coisa assim, são os seus dedos. Um garfo e com uma faca. Deus é maravilhoso em tudo que Ele fez. E nós desviamos o nosso olhar dEle para as coisas que nos fazem pecar. Nós colocamos diante dos nossos olhos tudo que é contrário à grandeza e à majestade de Deus. Nós perdemos o nosso tempo olhando para entretenimentos que nos fazem pecar. Nós enchemos os nossos olhos com o que o mundo pode oferecer, com engano. Nós desviamos o nosso olhar o tempo todo do Senhor e da sua grandeza. Eu posso estar enganada, mas isso tem nos adoecido. Isso tem adoecido nosso corpo, a nossa mente, porque nós ficamos o tempo todo contemplando aquilo que Deus não fez, aquilo que Deus não quer, nos comparando. Mas se o nosso olhar, se a nossa visão tivesse voltada para o Senhor, nós seríamos muito, mas muito parecidos com o Senhor. Talvez a cura da nossa vida, a cura da nossa alma, está em voltar o nosso olhar para as coisas do Senhor.
Eu anotei aqui, não sei se é legal falar, mas eu vou falar. Que a gente gosta de coisas boas, né? A gente gosta de pizza, a gente gosta de batata frita. A gente ama batata frita com cheddar, só que nem criança. Né, Léo? Eu também. Mas se nós nos alimentarmos... Imagina você um ano inteiro só comendo batata frita. Você vai sobreviver? Certamente nós morreremos. Mas nós involuntariamente fazemos isso com a nossa vida. Nós nos alimentamos só daquilo que não presta. E estamos morrendo. O final é morte, porque nós não conseguimos olhar para as grandezas de Deus. Lendo o Salmo 104, a referência me mandou para 1 Samuel 24, que fala que Saul estava correndo atrás de Davi para matar, e Davi estava escondido dentro de uma caverna. Então, quando Saul chega diante dele, Davi podia simplesmente matá-lo. Davi tinha motivos? Tinha. Ele podia falar: Deus, esse rei nem era o rei que o Senhor queria. Era o povo que quis, o Senhor não queria. Ele está correndo atrás de mim porque ele é invejoso. Saul podia matá-lo. Davi podia matar a Saul. Mas eu acredito que Davi estava tão deslumbrado com a criação do Senhor, que ele não ceifou a vida de Saul. E eu peguei isso para mim. Que o Senhor, na maioria das vezes, nós podemos ser livres de fazer coisas erradíssimas se nós estivermos contemplando as maravilhas de Deus. Você já parou para pensar? Que se você estiver olhando para Deus, você vai deixar de fazer muita coisa errada? Se você estiver contemplando ao Senhor, a sua palavra, talvez você não vá olhar para alguém na rua com um olhar impuro. Se você estiver contemplando as maravilhas do Senhor, você não vai acessar alguma coisa na internet que não é legal. Talvez o Senhor não quer crentes que tenham a aparência de crente apenas. Deus não quer que nós venhamos aqui nas quartas, nos domingos, nos inflamos, mas saímos dali com as nossas vidas a mesma coisa. Deus quer que verdadeiramente o nosso olhar esteja voltado para Ele. Que nós ficaremos livres de pecar muito, irmãos. O Salmo... Eu anotei uma coisa aqui interessante também, que nós... Por que nós devemos colocar o nosso olhar no Senhor? É natural que a gente fique parecido com aquilo que a gente gosta. A gente fique parecido com aquilo que a gente idolatra, com aquilo que a gente admira. Não é verdade, gente? Eu estou doida da cabeça. Vocês já viram, teve uma época dos TikTok aí, das dancinhas? As meninas tudo ficavam copiando aquela dancinha. Por quê? Você vê aquilo, você idolatra aquilo, você gosta daquilo. Então, a tendência é você ficar parecido com aquilo. Nós nos assemelhamos e muito com aquilo que nós adoramos. Você tem se parecido com o Senhor? Talvez se você olhar mais para o Senhor, se você se relacionar mais com Ele, se você olhar mais para o que Ele fez, talvez você fique um tiquinho mais parecido com Ele. Mas será que nós temos feito isso de verdade? Salmo 115, versículo 8. Quero que você leia comigo, para não ficar só nas minhas palavras. Irmãos, falar voltando lá atrás, em tudo que a gente tem, o nosso corpo é uma máquina, nos nossos dedos, né? Se a gente perder um dedinho vai fazer falta, irmãos. Eu arranquei um dente, que eu estou com muito problema na dicção, faz falta o dente. Misericórdia. Salmo 115, diz assim, ó. 115. Não ri. Olha para você ver o que diz. Salmo 115, versículo do 2, iniciando do 2. Por que me perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiros. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum à sua garganta. 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem.
e todos os que neles confiam. E o Salmo 135, do 14 ao 18, vai falar a mesma coisa. Nós nos tornamos muito parecidos com aquilo que nós idolatramos e adoramos. Ah, Vanessa, ídolo é só um santo de barro? É um ídolo. Mas nós criamos ídolos para nós mesmos. Coisas que nós gostamos, coisas que nós não conseguimos viver sem. E a pergunta que eu fiquei fazendo para mim nessa semana foi: quem de fato eu tenho adorado? Em que eu tenho colocado o meu olhar? O que os meus olhos têm de fato contemplado? Aonde que está o meu coração? Nós falamos que amamos o Senhor com nossa boca, mas o nosso coração está longe dele. Na maioria das vezes, eu não falo de vocês, estou falando de mim. Nós levantamos mãos para pedir a Deus as coisas, para reivindicar alguma coisa, mas nosso coração está longe dele. Isso preocupa. Isso nos preocupa. Porque nós ficamos pensando aonde que a igreja, eu e você, vamos parar se nós continuarmos vivendo as nossas vidas dessa forma. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu fico perguntando para o Senhor. Eu tenho um pouquinho de anos, irmãos, não vou falar, tá? Mas eu fiquei perguntando para Deus essa semana: Senhor, como que eu cheguei até aqui? Como foi a sua caminhada com Cristo até aqui? Eu perguntei para mim mesmo: será que de fato eu conheço a Deus? Esse Deus que eu falo, que eu adoro, que eu amo. Eu queria que você refletisse nisso. Será que você realmente conhece esse Deus? Esse Deus que soprou um fôlego de vida em você, que te deu vida? E eu falei isso com meu esposo essa semana, que nós como igreja, nós precisamos conhecer a Deus, além de tudo que Ele fez, das obras das suas mãos, que são coisas visíveis, que nós vemos, e às vezes nós fingimos de bobo, como dizia minha avó, a gente finge de égua. Nós precisamos conhecer a Deus nas Escrituras, na sua palavra revelada de Cristo para nós, a palavra escrita. Nós desprezamos. Se nós perguntarmos aqui hoje assim, não precisa responder. Quantos aqui hoje lê um capítulo da Bíblia? Quantos aqui hoje lê um versículo da Bíblia? Irmãos, nós somos desleixados. Nós não nos importamos. Nós temos o Senhor Jesus e sua palavra disponível para nós, mas nós priorizamos a nossa vida. E eu fiquei perguntando para o Senhor: como é que eu cheguei até aqui? Porque não tem outra forma de eu conhecer a Deus a não ser meditando na sua palavra. E nós nos acostumamos a usar a Bíblia apenas como um amuleto, né? A gente deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Aí quando a coisa aperta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, parece uma reza. E quando a gente lê, né? Se não, misericórdia. A gente faz isso, irmãos. Quando, na verdade, nós deveríamos meditar na palavra, nas sagradas escrituras, como se fosse um deleite para nós. Nós deveríamos abrir a Bíblia e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Oh, Senhor, revela a tua grandeza a mim. Me mostra, Senhor, onde eu estou errando. Confronta o meu coração. O que o Senhor tem para mim hoje? Limpa-me, Senhor, com a tua palavra. Não como ritual, não como obrigação,
Nós tratamos a palavra de Deus e as suas coisas como se fosse uma obrigação. Nós deveríamos ter prazer na sua lei. Como o salmista Davi disse, meditar na sua lei de dia e de noite. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e ela é luz para o nosso caminho. Essa é uma maneira extraordinária de nós conhecermos a Deus através da sua palavra. Da sua palavra. Ano passado nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. Esse ano, 508. As pessoas naquela época não tinham acesso à palavra escrita. Isso aqui, que eu e você temos disponível. Só o clero tinha. Eles que liam e eles que decidiam o que ensinar. Até que homens falaram assim, não. Uma das reivindicações foi, todo cristão tem que ter a sua Bíblia. Todo mundo pode ler. E nós chegamos até aqui, livres para ler. Está disponível para nós. E nós não damos crédito, não damos valor. Se combateram tantas coisas, venda de salvação, venda de indulgências, e tudo que vocês sabem. E naquela época, as mulheres não podiam ler. Eu li isso hoje. Eu estou falando isso porque depois de amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher, né? Aí o que vai levantar de feminista, falando de empoderamento, irmãos, o maior empoderamento feminino foi na Reforma Protestante. Quando as mulheres pegaram as suas Bíblias, puderam ler e conseguiram espalhar o Evangelho de Jesus naquela ocasião. Aquilo foi o empoderamento feminino. Será que nós somos assim empoderadas hoje para falar desse Deus, desse amor? Será que nós fazemos alguma coisa? Será que nós correspondemos a esse amor? Nós não fazemos nada. Essa é a verdade. Nós gastamos o nosso tempo preocupadas com tantas coisas. Com a nossa unha de gel. Estou falando que não pode não, tá, irmãos? Eu também tinha, tá? Eu não tenho agora porque eu não tenho dinheiro. A gente gasta nosso tempo preocupado com a última tendência do cabelo, enquanto essas mulheres gastaram as suas vidas para proclamar o Evangelho de Jesus. Não tem problema nós fazermos isso, mas aonde que está o nosso foco? Onde que está a nossa motivação de viver? A nossa veneração? Aonde que nós temos colocado os nossos olhos? Eu preciso melhorar. Nós temos várias versões da Bíblia hoje disponível. NVI, NVA, NTH, Bíblia da Mulher, Bíblia do Homem. Do Homem eu não leio, é só do Homem. Todas as N's. A gente é preguiçoso, irmãos. Mas o salmista Davi, ele nos convida a contemplar a grandeza de Deus nas coisas criadas e na sua palavra. O Evangelho de Cristo só pode ser anunciado se nós estivermos com o coração no Senhor. Não tem como nós falarmos de um Deus que nós não conhecemos, que nós não nos relacionamos. E a pergunta é, aonde está o foco da nossa visão? Isso define quem nós somos e com quem nós somos parecidos. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. E para isso nós devemos investir tempo, nos dedicarmos. O Salmo 119, ele é enorme, mas eu anotei um versículo aqui para nós compartilharmos. Salmo 119, do 9 ao 16. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Salmo 119, do 9 ao 16, diz assim, olha. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a Tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos Teus mandamentos.
Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que me promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Eu não me esqueço da tua palavra. Aleluia. No versículo 97, do mesmo Salmo 119, diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimentos que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel para a minha boca, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho da falsidade. Eu quero que você leia o versículo 37 do mesmo capítulo 119. O versículo 19, eu queria que você colocasse esse versículo no seu coração, para o Senhor nos ajudar. Diz assim, ó: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Que a gente possa colocar em prática isso no nosso dia a dia. Porque se tem alguma coisa que nos tira do foco, da presença do Espírito Santo, é nós colocarmos o nosso olhar naquilo que não é do Senhor. Isso tem roubado o nosso tempo com Deus. Isso tem roubado o nosso tempo de comunhão. E o mais triste é que isso revela aonde está o nosso coração, de fato. Eu fiquei com muita vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu estou colocando o meu olhar em coisas que me tiram do propósito. De coisas que me levam à perdição. Se eu começar a contemplar mais o que o Senhor fez, as suas maravilhas e a sua palavra, talvez eu seria uma cristã um pouquinho melhor. Mas eu gasto todo o meu tempo com coisas que não são agradáveis ao Senhor. Eu queria que você refletisse nisso essa noite, aonde você tem colocado o seu olhar. Às vezes nós estamos, não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, nós estamos nos alimentando, bebendo de águas ruins, águas barrentas, águas insalubres, e nós esquecemos da palavra de Jesus Cristo, que ele disse para aquela mulher, que ele disse para aquela mulher lá no poço de Jacó: se você beber dessa água, você vai continuar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Jamais nós teremos sede se nós bebermos, se nós nos alimentarmos da água que vem do Senhor. Ele diz mais: nós seremos uma fonte a jorrar. Nós temos nos alimentado de quê? Nós temos colocado o nosso olhar em quem? Eu
tenho sido mais parecida com quem? Quem tem sido de fato Deus da minha vida? Quem eu tenho adorado? Para encerrar, Jeremias 29:13 diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. A palavra do Senhor para nós é vida. Na palavra do Senhor, na sua lei, nos seus estatutos, nós temos a nossa alma restaurada. Nós podemos ser curados, contemplando ao Senhor nas coisas que Ele fez e na sua santa palavra. Que o nosso olhar, que a motivação da nossa vida, que o nosso contemplar possa ser todos os dias o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Essa foi a minha oração nessa semana para mim e para a igreja do Senhor. Que a gente não perca o foco do que realmente importa, que é a grandeza do Senhor, suas maravilhas, o que Ele fez por nós. Amém? Obrigado, Senhor.